Oi, bom dia! Mais uma vez juntos para conhecermos os remédios de Deus através da sua palavra. Eu convido você para orar neste momento comigo. Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos concede de te conhecer mais e as bênçãos que o Senhor tem. Aceita o nosso coração nesta manhã mais uma vez para conhecermos os teus remédios em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do exercício, o exercício físico e o exercício da fé. Convido a Nayara para nos falar sobre o exercício físico. Exercício físico, extremamente importante. Com certeza você já ouviu o seu médico falando ou alguém comentando que é importante você fazer exercício físico. O nosso organismo ele foi feito para a atividade. A lei da vida é a lei da atividade, a lei do dar, a lei do dar. E é por isso que o exercício físico é tão importante. A gente sabe que o exercício físico, ele previne diabetes, ou ajuda no tratamento de diabetes, ajuda no tratamento de obesidade, nos problemas cardiovasculares em geral, nos problemas respiratórios. É muito importante, inclusive quem tem asma ou bronquite, fala assim, eu não quero caminhar, não quero fazer exercício. Mas é o contrário, isso vai estimular o seu organismo a lutar contra as doenças, as ites, as rinites, as sinusites e etc. Ajuda também no sistema imunológico, prevenindo de gripe, coronavírus e outras doenças em geral. Mas eu queria destacar para vocês também a importância do exercício físico para depressão, ansiedade e estresse. O exercício físico, ele produz um hormônio que a gente chama de endorfina, que é o hormônio do bem-estar. Esse hormônio é muito importante. E ele estimula também o outro hormônio, que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade. E quanto mais exercício físico fazemos de dia, melhor nós descansamos à noite. Então é muito importante. Foi feito vários estudos que mostraram que o exercício físico vinculado com o ar puro, a luz solar, o trabalho no meio da natureza, como por exemplo a horticultura ou a jardinagem, é tão eficaz quanto alguns remédios fármacos. Eu vou mostrar para vocês um artigo de médicos lá no Reino Unido, que eles começaram a receitar para os seus pacientes que iam, às vezes, por exemplo, vários psiquiatras fizeram isso, né? Que iam lá buscar um remédio para a sua cura emocional e mental, e eles estimulavam ele a pessoa a fazer pelo menos 1 hora de jardinagem por dia. E eles perceberam que os resultados foram maravilhosos, foram muito bons. E é por isso que nós vemos no livro Ciência do Bom Viver a recomendação do Espírito de Profecia através de Ellen White, que diz assim: o ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas e o exercício ao ar livre nessa atmosfera são os transmissores da saúde, o elixir da vida, Ciência do Bom Viver, página 264. Então está aqui muito claro que o ambiente melhor para fazermos exercício físico é esse aqui, ao ar livre, na natureza. Se puder juntar isso com uma coisa útil, como por exemplo a jardinagem, deixar o seu ambiente mais bonito é muito importante. E agora uma última dica que eu dou para você. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 3, na página 78, diz o seguinte: em todos os casos possíveis, andar é o melhor remédio para os corpos enfermos, pois nesse exercício todos os órgãos do corpo são postos em uso. Muitos que dependem da cura de movimento de massagem podem fazer mais por si mesmos pelo exercício muscular do que as massagens que podem fazer por eles. Então, uma pausa aí rapidinho. Todo mundo sabe que massagem é importante. E massagem é chique, né? Quem tem massagem é bom demais. Mas por que nós não buscamos uma coisa que produz as mesmas substâncias ou os mesmos benefícios, mas aí na sua casa, por exemplo, o exercício físico, e especialmente a caminhada, que vamos continuar vendo. Diz assim: em alguns casos, a falta de exercício faz com que os intestinos e músculos se tornem enfermos e contraídos. E esses órgãos que se tornam doentios por falta de uso poderão ser fortalecidos pelo exercício. Nenhum exercício pode substituir a caminhada. Ele aumenta grandemente a circulação do sangue. Viu? É por isso que a caminhada é tão importante, que as pessoas falam tanto da caminhada.
E eu gostaria de dar esse conselho para você. Faça a caminhada. Acabamos de ouvir sobre a importância do exercício físico. E eu quero convidar você agora e direcionar para a palavra de Deus que fala dela mesma, nos Salmos 119. Salmo 119, verso 50 diz: Tua palavra me vivifica. Olha que coisa interessante, é a palavra de Deus que gera a verdadeira energia para a alma, a verdadeira vida. Uma alma robusta, fortalecida espiritualmente, é resultado também do alimento espiritual. Ellen White fala da importância e da necessidade de termos a palavra de Deus no coração, na nossa mente. E eu leio Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, assim. Na página 341. A Bíblia é o celeiro que fornece à alma o alimento nutritivo. Olha que coisa interessante. É necessária a alma estar nutrida pela palavra de Deus. Um exemplo interessante e importante foi quando os discípulos, na multiplicação dos pães, eles iam a Cristo, recebiam o pão e passavam o pão. Não há como um coração que tem uma experiência com Deus, um coração que tem a alma saciada, a sede da alma por Cristo, a água viva, o coração que vive a respiração da alma através da oração, que agora esse coração não está cheio para passar. A boca fala que está cheio o coração. E eu quero convidar você a entender a importância de ter o coração cheio de Deus, cheio da palavra, cheio da espiritualidade de uma vida de oração. Automaticamente sentirá prazer em exercitar a fé, o que chamamos servir. É praticar a fé, a vida cristã. Ellen White nos fala a respeito dessa experiência. E eu convido você para ler esse texto, Manuscritos. Manuscritos 13, 1897 diz: Testificamos ao mundo o poder da graça de Cristo na transformação do caráter. O viver diário de um coração cheio de Deus e da sua palavra é um coração agora que vive a fé, que pratica a fé, que testemunha a fé. Jesus disse para os discípulos: vocês vão a Jerusalém, voltem para Jerusalém e busquem a promessa. Vocês receberão o poder, Atos capítulo 1 e o verso 8. E sereis minhas testemunhas. Ellen White diz também que o verdadeiro cristão é um cristão que vive a fé. Ele nasce no reino de Deus como missionário. Eu quero convidar você a exercer a sua fé, a viver diariamente um prazer em falar de Jesus para as pessoas. Porque cheio de Jesus, cheio de vontade de falar do seu amor às pessoas. Pecadores como nós precisam ir para os céus, mas eles precisam conhecer como ir para o céu. Eles precisam conhecer quem é Jesus, que é o seu Salvador. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando para o céu. Nós vamos cantar e ouvir esse hino. Eu quero convidar você a prestar atenção nessa letra. Eu quero pecadores comigo levar, caminhando, que em Cristo possam eles a paz encontrar, caminhando para aquele lar. Acabamos de ouvir esse hino gostoso de ser cantado. É um hino que nos chama para ter gozo em trabalhar para Jesus. E eu quero convidar você a entregar o seu coração, a sua vida para ser uma vida missionária, para viver o espírito de missão. Ore comigo. Querido e bom Deus, diante da tua presença entregamos o nosso coração. Um coração feliz, um coração alimentado pela palavra, um coração que está cheio de Jesus, um coração que quer falar de Jesus para as pessoas. Queremos viver na nossa vida uma vida autêntica cristã, bom Deus. Então receba a nossa entrega aqui e agora, no nome de Jesus. Amém. Viver para Cristo, viver para a missão.
Ide e proclamai o Evangelho.